Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo, né? É o número 159, capítulo 25, Evocações das Pessoas Vivas, e Livro dos Médios. A pergunta agora é a pergunta de número 53. Kardec pergunta aos bons espíritos assim, olha só para você ver. Kardec, ele na época, eu penso comigo hoje que na época Kardec, ele é uma pedra no sapato dos bons espíritos, porque ele mexia em todo lado. Porque nós percebemos que tem certas perguntas que são perguntas duplas. São perguntas duplas. Kardec, ao mesmo tempo, numa pergunta, ele procura inserir ali duas outras perguntas, só raciocinando mesmo, para você perceber. Porque se a pessoa não raciocina, não percebe. Mas isso é coisa do codificador, né? Então, olha só para você ver, a pergunta de número 53. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Tem inconveniente. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Tem algum inconveniente? Existem alguns inconvenientes, sim. Só que esses inconvenientes estão assim associados ao nível evolutivo do ser. Ao nível evolutivo. Ao nível evolutivo. Por mais que a resposta aqui vai vir de uma outra forma, mas como hoje eu não estou com dislexia, então existem alguns inconvenientes, sim, no processo da desigualdade evolutiva. Vamos dizer, o inconveniente é a desigualdade evolutiva da alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque os bons espíritos eles vão tratar aqui com relação assim algumas enfermidades, alguma coisa assim, mas nós temos que entender que está certo, os bons espíritos estão certos, Kardec está certo, os bons espíritos estão certos, mas no esmiuçamento nós temos que mostrar o outro lado. Nós temos que entender que essa enfermidade, ela é um processo provatório. E que nesse processo provatório, nem sempre ali se discute a evolução. Porque eu não sei se você sabe, tem certos espíritos evoluídos que, necessitando ainda, eles pedem para passar por certos processos, por certas provas que ainda não passaram. É um processo provatório. E que também não deixa de ser um processo expiatório e que também não deixa de ser uma oportunidade de regeneração. É aí que entra a questão da regeneração, né?
E muitas pessoas podiam pensar que eu tinha esquecido, mas não esqueci disso não. É porque eu tinha que tratar numa outra oportunidade. Então, a regeneração. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas. Daqui 50 anos, né? 2022, agora daqui 50 anos, daqui 100 anos, será que aqui vai estar um planeta já de regeneração? Mas não é o planeta regeneração, é a humanidade, é a alma. É a alma que aqui reencarna, que se faz por merecer e que procura aceitar com resignação, com paciência, com humildade. Então, se discute no plano espiritual que o processo de regeneração, olha só para você ver como são as coisas, né? Se discute no plano, já foi discutido isso, já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões onde se discutiu esse assunto. Então, foi discutido que o período regeneratório começou há 2.000 anos atrás. A regeneração, como as pessoas costumam dizer, começou 2.000 anos atrás, quando Cristo aqui esteve. Aquele momento ali, iniciou-se a regeneração do ser que aqui se encontrava e, na atualidade, no presente, de todos que aqui nos encontramos. Só que o mais interessante, só vamos poder assim dizer que realmente aqui é um mundo de regeneração daqui praticamente 20.000 anos. Agora você sabe o que é isso? O Cristo esteve aqui 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Emmanuel nos disse que, através do Chico, que nós, a humanidade, juntamente com o cristianismo aqui, né, a mensagem do Cristo, melhorou 2 milímetros. Agora, vamos esquecer o que Emmanuel nos disse, porque senão a gente até desanima de viver, né? E vamos pensar nisso que foi discutido nessa reunião, que o período regeneratório, o mundo de regeneração, começou há 2.000 anos atrás, quando Cristo aqui esteve. E que só daqui 20.000 anos é que nós vamos poder sentar e dizer: nos encontramos num mundo de regeneração, de fato. Oh, que maravilha! Hoje nós aqui não estamos dizendo que aqui é mundo de expiação e de provas. Daqui 20.000 anos nós vamos voltar a sentar aqui de novo e dizer: aqui esse mundo é o mundo de regeneração. Porque depende de nós. Não depende do Cristo. Não depende de Deus. Não depende do professor Eurípides de Bezerra de Menezes. Não depende de ninguém. Depende de nós. Não depende da Terra. Então, seria bom, né, a gente pensar isso, né? Daqui 20.000 anos. Tem pessoas que pensam assim: será que daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, aqui já será um mundo de regeneração? Pode tratar de enrolar o fumo na paia, sentar embaixo de uma árvore, pitar bastante, porque tem chão ainda. Mas não se esqueça que o fumo na paia vai te intoxicar o organismo perispiritual e físico. E depois você vai ter que se desintoxicar, né? Então, na pergunta de número 53, tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva, né? Tem algum inconveniente? Nós já explicamos isso já.
Nem sempre é sem perigo, não é? Vírgula. Nem sempre é sem perigo. Nem sempre é sem perigo. Tem alguns inconvenientes, sim. Dependendo isso das condições em que se ache a pessoa. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Só que nós já explicamos isso, né? Faz parte da prova, faz parte da desigualdade evolutiva, então vamos entender da seguinte forma. O espírito evoluído encontra-se num processo de expiação e de prova, porque espírito evoluído também passa por processo de expiação e de prova. Engana-se quem acha que não. Oh, que isso? Nós temos que raciocinar. Tudo é possível. Nós não temos conhecimento da identidade dos arquétipos, da persona do outro. Então nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar todo mundo. Porque olha para o teu companheiro ou para tua companheira e agora. E você acha que você tem condições de avaliar o nível evolutivo dessa pessoa? O grau evolutivo? Não tem. Nós não temos. E aqueles espíritos que têm, né? Eles se calam. Agora, os charlatões e os mistificadores já colocam um pedestal para todo mundo, né? Não, vamos aceitar esse aqui porque ele tem, né? Para não dizer outras coisas. Então, tem muitos espíritos evoluídos em processo de expiação. Tem. Mais expiação. Que prova? Na condição de espírito evoluído. Expiação. Nós temos que entender que o termo expiação e prova também encontra-se inserido automaticamente em cada um de nós. Não são só os espíritos atrasados que encontram-se na provação e os espíritos evoluídos que se encontram na expiação. Os espíritos atrasados também, como eu principalmente, eu me encontro num processo de prova e de expiação e de prova. Como tem aqueles espíritos assim mais evoluídos que encontram-se em um mundo de expiação e de prova, mas passando só por uma expiação, já que o nível evolutivo dele o leva a um estado de aceitação, de resignação, de humildade, de paciência bem maior. Por exemplo, você acha que Chico Xavier tinha necessidade de passar por estrabismo, glaucoma, teve vários infartos, Chico tinha angina, sofreu vários processos de angina, Chico tinha paralisia, Chico Xavier tinha miopia. O Chico chegou a um dado momento que o glaucoma nele estava assim tão alterado que ele psicografava com um lenço tapando o olho esquerdo e psicografando. Então tinha pessoas que via quando sangue escorria do
do teu olho esquerdo escorria. E de vez em quando ele parava a psicografia, limpava aquele sangue que escorria do olho dele. Agora, aparentemente, você acha que o Chico necessitava passar por isso? Aparentemente? De acordo com o teu coração, você acha que o Chico necessitava passar por isso? Nem de acordo com o teu, nem de acordo com o meu, nem de acordo com o de Eurico Barçanufo, de Bezerra de Menezes. Mas quem sabia disso tudo era só o Chico, o eu dele, a persona dele. E agora dizer para você que numa determinada reunião no plano espiritual, ele ainda disse que ele agradecia muito Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pronunciava sempre assim, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agradecia muito Nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, pela oportunidade que ele teve, né, desses 92 anos praticamente no corpo físico, da oportunidade de ter desfrutado da amizade de bilhões de pessoas, mas também de ter desfrutado da oportunidade de ter passado por algumas intempéries físicas, né, algumas intercorrências, sabendo ele que, perante a contabilidade divina, tudo que ele passou durante essa existência não significava nem 1/4 de uma parcela de milhões de outras parcelas de dívidas que ele sabia que tinha para com a providência divina. Agora, meu Deus do céu, se Chico Xavier ainda tem parcela de dívida ainda, olha, eu tô naquela condição como Emmanuel mesmo nos disse lá no livro Consolador. Eu me encontro na condição ainda de uma ameba. E olha lá, hein? Né? Então, esse processo todo aqui, a desigualdade evolutiva, voltando ao tema aqui, né? Nem sempre é sem perigo. Dependendo isso das condições em que se acha a pessoa. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Então, é o que nós já dissemos, né? Esse processo é relativo, devido à evolução, à desigualdade evolutiva. Aquele mais evoluído, mesmo doente o seu corpo físico, ele evocado para fins úteis, né? Para estudo, para fins úteis, não para curiosidade. Ele pode sim se desprender ali e ir até a reunião lá e se manifestar lá e sem prejuízo nenhum. Agora, isso para um espírito, isso para uma alma, no bom sentido, alma. Isso para uma alma assim, mais primitiva, mais, né, inferior, igual eu assim, isso já é mais penoso. Se já é penoso no estado normal sem enfermidade, imagina com enfermidade. Então isso precisa ser analisado. Só que nós não temos uma bola de cristal que nos mostre a persona. Só que nós temos inteligência que nos leva ao raciocínio, através da lógica, do bom senso, da prudência. Quando não permitimos essa ociosidade na inteligência, nós podemos até permanecer na ociosidade física, mas ociosidade na inteligência, isso é inaceitável, isso é inadmissível. Você entendeu?
Então é preciso refletir a respeito disso. Então, agora na pergunta de número 54. Olha só para você ver. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva, né? Então, eu já vou ler rapidinho, só para poder dar tempo de pregar nesse vídeo. Os bons espíritos respondem assim: não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Estou perdido. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Os bons espíritos estão certos nesse sentido aqui. E quando é que os bons espíritos erraram? Eu, pelo menos, desconheço. Só que nós temos que ressaltar que isso é relativo. Isso é relativo, tendo conhecimento como temos a respeito da desigualdade, e quando nessa desigualdade temos conhecimento do que o espírito evoluído, olha só, tendo conhecimento como temos do que a alma evoluída é capaz de fazer, então o processo aqui é relativo. Nós respeitamos o que está aqui, porque está certinho o que está aqui. Não se mexe. Para o nível evolutivo aqui da humanidade. Só que nós temos que entender que isso aqui foi escrito, vamos pensar assim, em 18 de abril de 1857, naquela época, de 1857 a 1869. Então, foi escrito para aquela época, mas é atualíssimo isso aqui. Mas por que é atualíssimo? Porque o ser em processo de evolução é muito acomodado. As pessoas não estão preocupadas em evoluir, em crescer moralmente, intelectualmente. Né? As pessoas estão preocupadas com o vai e vem. E tudo mais. A vida de fantasia, de ilusão e tudo mais. Então, é relativo. Porque nós conhecemos seres que são tão evoluídos que eles reencarnam aqui na Terra. Ou melhor, eles são espíritos tão evoluídos que eles vêm de outra dimensão, chega aqui, eles materializam um corpo físico independente do espermatozoide e do óvulo de uma mulher, independente do útero de uma mulher, eles materializam um corpo físico aqui na Terra. E eles atuam aqui na Terra em determinadas áreas. Depois que eles atuam, eles desintegram esse corpo e retornam para o planeta deles. Isso tem acontecido muito de Sírio e do sistema de Orion e também das Pleiades. Seres dessas constelações têm vindo aqui à Terra e têm se materializado aqui, têm trabalhado aqui, e a hora que termina o trabalho, eles desintegram esse corpo e eles retornam. Então eles não necessitam de um casal para poder formar um corpo para eles poder reencarnar. Eles conhecem todo o processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque conhecendo um pouquinho o que os espíritos evoluídos podem fazer, então o processo aqui é relativo. Por mais que esses seres aqui encontram-se num processo limitado, mas quem tem uma bola de cristal para saber quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, quem pode, quem não pode. Então a gente tem que colocar o relativo, porque ninguém tem noção do que a outra pessoa é, do que a outra pessoa significa, do que a outra pessoa é capaz,
Por isso não podemos subestimar as nossas capacidades. E quando você percebe que a outra pessoa está subestimando a capacidade dela, chame-lhe a atenção. Sabe por quê? Porque todos nós somos grandes. Mesmo a menor partícula da matéria, que muitos ousavam dizer que era o átomo, mas que deixou de ser o átomo. Deixou de ser o átomo, né? E passou a ser o neutrino. Só que equivocam-se quem pensam que a menor partícula da matéria é o neutrino. Existem outras partículas infinitesimais. Só que de acordo com a evolução do ser, gradativamente, as pessoas vão amealhando condições através do merecimento, da evolução justa que se faz por merecer, né? Então, o que nós temos que dizer é que o que os bons espíritos aqui disseram está certo. Só que nós não podemos admitir que é isso e pronto e acabou. Não. Isso aqui é um material para ser discutido bilhões de anos ainda. E mesmo assim, esses bilhões de anos não vai ser possível esmiuçar tudo. Próximo vídeo, né? Mas vai ser no próximo dia.